Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui participando desse curso. Dessa nova, digamos assim, gestão, eu não conheço quase ninguém, mas agradeço ao professor Rubens e especialmente a Thaís, que foi a acadêmica que fez contato comigo, e foi um prazer muito grande reencontrar aqui o Marcos, o Eric, que é uma turma antiga de parceria nossa lá com a Sotamig, né? Na verdade, vocês perceberam que eu sou a única psicóloga que está no programa, né? Na realidade, quem viria inicialmente é a minha colega da Sotamig, a Ana Paula Branches, que me pediu que a substituísse, porque ela já estava no finalzinho da gravidez, uma gravidez complicada, de risco, e felizmente ela não aceitou, porque o neném chegou essa semana, então ela não teria a menor condição de estar aqui hoje com vocês, né? Mas, para quem não conhece, gente, a Sotamig é um departamento científico da Associação Médica que agrega profissionais médicos e todas as áreas da saúde. Né? Qual que é a nossa ideia? É exatamente trabalhar com uma visão multiprofissional em torno da morte e dos cuidados paliativos. Então, vou falar um pouquinho disso aí, né? Vou falar de 3 temas afins e que são tão tabus entre si, que é a morte, o cuidado e a espiritualidade. A tanatologia ao pé da letra seria o estudo da morte, né? Mas a gente sabe que a morte em si é um mistério. Então, o que a gente estuda é o processo da morte e a forma como essa morte é representada para as pessoas. Existem representações super antigas em relação à morte, mas eu vou dar um salto histórico e vou vir aqui para o século XX e agradecer a grande contribuição da Elizabeth Kübler-Ross, que todos já devem ter ouvido falar, que foi através dela que os estudos da tanatologia e a maneira de lidar com o processo da morte modificou aqui no Ocidente. Né? Na década de 60, ela organizou vários cursos e workshops com os próprios pacientes, com os teólogos e médicos da época, e, em 69, ela lançou esse livro, Sobre a Morte ou Morrer, que eu considero uma bíblia, que todos deveriam ler. Né? Quem tiver interesse para trabalhar com essa temática e quiser aprofundar um pouco mais, é leitura obrigatória. Tá? Esse livro, há uns anos atrás, ele estava com a edição esgotada, mas já fui informada que já tem uma edição nova e que não tem problema para encontrar. É um livro fácil de ler, onde vocês vão ter uma ideia do que que ela trouxe para a gente na questão do lidar com a morte. E vou tentar passar aqui algumas ideias principais que ela traz nesse livro. Né? O que a gente vê, sente? Uma pessoa, num processo de morte, deveria receber paz, descanso e dignidade. Mas, no entanto, o que ela recebe normalmente nos hospitais? Tubos, infusões, perfurações, órgãos artificiais e, pior de tudo, sem uma pessoa próxima que... Como é que é esse? Ok? Não tem que cancelar aqui, não. Não, então ok mesmo. Ok mesmo? Não é ok. Não é ok. Lá, agora deu para fechar. A gente não quer fechar isso. O que muitas vezes acontece como pior é sem ter uma pessoa próxima olhando por ela, tocando o seu corpo, porque o ambiente hospitalar acaba afastando as pessoas mais próximas. Né? O que é um ambiente hospitalar, geralmente? Uma quantidade de gente, um exército de profissionais, verificando funções, pulsos, secreções, excreções, examinando ponteiro, monitor. E aí ela para e fala, gente, vamos parar e pensar. Né? Tem alguma coisa acontecendo onde a gente tem que modificar essa postura da conduta diante de uma pessoa próxima da morte. E ela é a primeira que lança a ideia do cuidado tem que ser nas várias esferas. Física, com alívio da dor. Psíquica, como já foi muito colocado aqui, o emocional. O social, quem é essa pessoa? Tem família ou não tem família? Quem é que está acompanhando? E o espiritual, que ficou completamente esquecido durante muitos anos. Né? Então, se a gente controla esses sintomas em todas as esferas, a gente está promovendo qualidade de vida.
é essa a proposta da tanatologia. Paralelamente, quase na mesma época, na década de 70, surge outra revolucionária, a Cicely Saunders, que inicialmente foi assistente social, depois enfermeira, e finalmente se formou em medicina. Ela, indignada, tanto quanto a Kübler-Ross, com a forma como os pacientes eram tratados, ela começa realmente a tentar modificar essa forma de lidar com esses pacientes. Ela é, então, a precursora do que a gente chama hoje de cuidados paliativos, ou a filosofia hospice, né, que nada mais é do que uma proposta que oferece conforto, calor, proteção e uma sensação de segurança. Pallium vem do verbo cobrir, aliviar. E essas duas juntas, né, a Cicely na Inglaterra e a Kübler-Ross nos Estados Unidos, começam a revolucionar essa ideia de como é cuidar de uma pessoa que está doente, com uma doença grave e num processo de morrer. A Cicely também, ela ficou muito conhecida como quem defendeu a questão da dor total, ou seja, eu só posso falar de dor e de alívio de dor quando eu falo das esferas física, psíquica, social e espiritual. A partir daí, a evolução é muito grande. Mas o que a gente encontra ainda hoje, século XXI? Nós não temos a menor educação para a morte, temos? A gente não fala de morte, a gente evita esse assunto, nega até o fim, mesmo, e é impressionante, né? E o pior de tudo, ela está completamente banalizada. Você liga hoje uma televisão ou abre um jornal para ler, é só violência, é só tragédia. Então, é como se ela pertencesse ao outro. Ela não quer dizer nada para mim. Então, ela está distante de mim e é do outro. É negada, já falamos, dissimulada, fica muitas vezes na clandestinidade. Quantas pessoas que morrem por aí que a gente não fica nem sabendo, que não entram nas estatísticas? Os lixões da vida. Tá? Então, tem isso também. Está se tornando cada vez mais um evento solitário. As pessoas estão morrendo sozinhas, sem as pessoas próximas junto dela. Transferida para os hospitais. Então, aquela ideia de antigamente, né, que as pessoas morriam em casa, cercada dos familiares, está cada vez mais distante, e as pessoas estão morrendo nos hospitais. Está cada vez mais medicalizada. Então, a morte deixa de ser um processo e passa a ser um momento. O hospital surgiu muito como um asilamento. Por quê? Como a gente lida mal com a morte, a gente não dá conta de lidar com a doença, deixa que o hospital toma conta. Então, é a forma das pessoas, muitas vezes, se eximirem da responsabilidade de acompanhar uma pessoa que está doente ou que está morrendo. Isolamento, eu já falei, ela tem sido muito burocratizada, ou seja, todo mundo aqui que já trabalha em hospital sabe, quando acontece um óbito, o que acontece? Rapidamente aquela cena tem que ser apagada. Né? Às vezes não se dá nem tempo ao familiar para se despedir do seu ente querido, e rapidamente o corpo tem que ser retirado, encaminhado para o necrotério. Ela tem sido cada vez mais silenciosa com tranquilizantes e sedativos. Até dentro, deixa eu fazer um parêntese aqui, porque dentro dos cuidados paliativos, hoje é inadmissível se morrer com dor. Né? Existem várias drogas, você fez assim, né? Porque realmente hoje a gente tem um leque muito grande de opções de drogas e outras, como a acupuntura e outras técnicas que ajudam no alívio da dor. Acontece que muitas vezes esses tranquilizantes e sedativos são usados para calar. Aí sim a gente questiona, né? Está incomodando, é um paciente queixoso, então vamos apagar, vamos sedar para que ele não nos incomode. É completamente diferente de você usar um sedativo para alívio de dor, por exemplo. Tá? Os rituais... Alívio de quem está cuidando. Sim, muitas vezes alívio para quem está cuidando, que não é fácil também, né? O papel do cuidador, muitas vezes ele não escolheu estar naquele lugar, são as circunstâncias que impõem a condição de cuidador, e é pesado, não é fácil não, né? Então a gente tem que ver aí esse lado também.
Os rituais estão cada vez mais discretos ou inexistentes. Quando eu falo de ritual aqui, é ritual de despedida e principalmente do luto. Essa necessidade de voltar à vida rapidamente, de ser feliz, de achar que é vantagem tocar a vida, independente do que está acontecendo com você, está fazendo com que os lutos sejam muito mal elaborados. E estão surgindo várias doenças no nível somático por lutos não elaborados. Está virando um problema de saúde pública. Tá? E para vocês terem uma ideia, começou em São Paulo, mas a gente já tem aqui em Belo Horizonte também, rituais que podem ser feitos pela internet. Né? O Funeral House é um que oferece esse serviço, que você não precisa estar lá presencialmente, você pode se comunicar com a família pela internet. Exatamente. Isso era só em São Paulo, mas nós já temos aqui já bastante tempo esse serviço. Então, além de a morte ser negada, a gente está afastando até os momentos onde não tem jeito de fugir, que é o ritual de despedida, o velório. Tá? E os velórios também estão ficando cada vez mais curtos. Né? Por um tempo, até por um problema de segurança, os velórios noturnos foram suspensos, porque estavam assaltando os cemitérios. Parece que estão voltando aos poucos com um esquema de segurança, mas tem muito associado a isso, assim, quanto mais rápido, melhor. Tá? Porque é difícil lidar com esse momento. Então, eu já falei, né, que o processo de luto tem sido discreto e há uma negação também da dor. É como se a pessoa não tivesse o direito de sentir que ela está de luto porque perdeu alguém que ela gosta. E esse negócio de dizer que luto tem tempo, gente, isso não existe, tá? Cada um tem um tempo determinado para viver a sua dor. E, às vezes, o que a gente tem visto com muita frequência é a sociedade nos cobrando um retorno imediato. Como se não tivesse, se eu precisasse de uma semana, eu ouvi recentemente de uma mãe assim, no dia seguinte que eu enterrei meu filho, eu já estava trabalhando. Como se fosse a maior vantagem ela mostrar para todo mundo que ela estava bem. Né? E a gente sabe que não é bem desse jeito. Trabalhando, produzindo. Né? Bom, nós chegamos ao extremo da tecnologia. Bacanérrimo, muito bom isso. Né? A medicina evoluiu demais e hoje a gente tem recurso para quase tudo. Só que, quando a gente percebe que não há mais o que a ser feito no sentido clínico da doença, e manter uma pessoa num aparelho ou numa UTI como um morto-vivo, não tem o menor sentido. Isso aumenta o sofrimento de quem está lá e de todos os familiares. Então, isso é o que a gente chama hoje da obstinação terapêutica, que não faz o menor sentido. Então, o que a gente fala é cuidar com todos os recursos existentes, sem, contudo, postergar o momento da morte, deixar a morte chegar no momento certo, que seria a ortotanásia. Outra coisa que a gente vê com muita preocupação é anonimato, né? As pessoas, principalmente no serviço público, elas não têm intimidade nenhuma, né? Às vezes, enfermarias com 6, 8 leitos, não tem um local adequado para receber as visitas e nem para suas próprias necessidades, e isso é uma questão que incomoda bastante. Pior ainda quando se fala de UTI, com aqueles horários restritos, a pessoa no estado de gravidade, a ansiedade dos familiares a 1000, a necessidade de estar ao lado super aumentada e os horários restritos. Felizmente, alguns hospitais já estão mudando essa metodologia e, dependendo das circunstâncias, estão abrindo sessões especiais para que os familiares possam acompanhar, porque até então predomina o horário restrito de visita ou de notícia. Né? Aqui hoje que já falei de alguma forma, que é a privação do morrer quando chega a hora. Quando a gente entra com procedimentos distanásicos, né, ou seja, coisas que não vão trazer a pessoa de volta, eu estou adiando o momento natural da morte. Então, o que o cuidado paliativo preconiza é exatamente isso. Vamos fazer o melhor, mas que a pessoa possa morrer no tempo certo, sem nenhuma intervenção invasiva ou extraordinária.
já falei também, né, que desenvolve-se um estilo de morrer no hospital, e principalmente para a classe médica, né, a morte é vista como fracasso, como acidente, como um sinal de impotência ou imperícia. Porque a formação é para salvar a qualquer custo. Né? É muito comum os médicos falarem, quando tem um paciente grave, dizer, tomara que não morra no meu plantão. Porque é tão angustiante lidar com a questão da morte, mas também o que fica acirrado é essa sensação de incompetência, de imperícia. A gente precisa mudar essa situação, esse pensamento, né? E a exigência de força e controle dos familiares, que está muito ligada ao que eu falei em relação ao luto. Ou seja, se as emoções têm que ser contidas, o que eu estou causando com isso? Né? Problemas. Porque se eu não tiver um espaço para expressar o que eu estou sentindo, isso vai aparecer de alguma forma, seja como uma doença, como um sintoma, né? Isso vocês veem com muita frequência. Isso aqui é mais ilustrativo, né, gente? Para mostrar, assim, o que é a nossa era hoje. Extremo consumismo, a felicidade em primeiro lugar, todo mundo tem que estar feliz, né? Aliás, tem críticas mil em relação ao Facebook, né? Todo mundo postando coisas ótimas, estou feliz, está tudo ótimo, ninguém tem problema, ninguém tem nada que esteja afligindo. Então, nesse contexto, a morte não tem espaço mesmo. Ela torna-se um fracasso, uma coisa vergonhosa e uma ameaça à vida feliz. É uma pena, né? Porque a realidade não é bem essa. Ela vai chegar na nossa porta mais dia, menos dia, não sei de que forma, mas ela vai chegar para todos nós. Eu gosto muito dessa citação, né, que mostra claramente o que está acontecendo. Infelizmente, a sociedade contemporânea confere à morte um novo papel social, em que morrer ficou desprovido de seu sentido, porque se perdeu a consciência de que a morte é parte integrante da vida. Tá ruim? Tá, obrigada. Então, muito dessa dificuldade para lidar com a morte é porque, além da gente não aceitar a nossa condição de finitude, a gente não vê a morte como um processo natural da vida, como todas as outras coisas que nos acontecem. Voltando a Kübler-Ross, né, a morte é a experiência vital que mais impacto causa na dinâmica individual e familiar. Então, assim, não tem jeito de negar isso. Por mais que eu faça de conta que a morte não vai acontecer ou não chegou para mim ainda, quando ela chega, ela dá uma rasteira. E causa um impacto muito grande. Tem famílias que se desestruturam completamente, principalmente levando em consideração, digamos assim, o papel social que aquele membro que morreu tinha na família. Tá? Então, não dá para continuar negando. A gente precisa encarar a morte como algo que faz parte da vida. Né? A morte faz com que, já falei, né? A vulnerabilidade da família fica totalmente quebrada, porque o que é a morte, o que é uma internação, o que é um diagnóstico de uma doença? É o inesperado. É aquele mundo previsível que vai por água abaixo. Então, me tira todas as defesas. E como que eu vou ter que lidar com isso aí? Voltando nessa figura que realmente trouxe muitas contribuições. Apenas quando nos tornamos conscientes das nossas pequenas mortes diárias, em todas as suas dimensões, somos capazes de viver em plenitude a felicidade que o cotidiano nos traz e caminhar com segurança para a nossa morte física. Ou seja, nós morremos a todo momento. A gente tem perdas simbólicas desde o nascimento. Perder o útero é uma morte. Perder o peito materno é uma morte. Perder a dentição. E assim, ao longo da nossa vida, nós vamos tendo várias perdas simbólicas que nos preparam para a grande morte. E se a gente não souber lidar com isso, a gente vai ter dificuldade de viver. Porque quem nega a morte está com medo da vida também. Porque isso faz parte da morte. Então, quando a gente está lidando com pessoas gravemente doentes, né, ou num processo de morte, a gente precisa propiciar espaço
para a expressão dos sentimentos e principalmente das necessidades, que às vezes a gente acha que sabe determinar a necessidade da pessoa. Não sabe, não. É a pessoa que vai dizer para nós, e a gente precisa aprender a fazer isso. Qual é a sua necessidade? Como você está se sentindo? O que te faria feliz agora, nesse momento? O que é mais importante para você? Então, essas são as questões que a gente precisa lidar. Propiciar a certeza de que será cuidado até o fim da morte. O maior medo das pessoas doentes é de morrerem sozinhas, abandonadas. Então, o cuidado paliativo vem com essa ideia de propiciar esse cuidado até o final, que a pessoa não vai ficar sozinha. E um ouvido disponível, vocês duas colocaram muito bem, né, gente? Escuta, nós perdemos essa qualidade, seria inerente, então a gente está precisando reaprender a escutar o outro. Tá? Porque quando a gente escuta verdadeiramente, isso tem um efeito terapêutico fantástico. Então, a aproximação da morte é uma situação privilegiada para se lidar com todas as situações inacabadas, com as prioridades de vida e perceber o sentido da vida. Né? O tempo da pessoa muda completamente. As necessidades são outras. Então, é muito rico trabalhar com alguém que está morrendo, onde você possa trabalhar com essas necessidades, porque muda totalmente o esquema de prioridade. Dessa forma, um diálogo aberto, com perguntas e respostas, é certamente um facilitador. Qual que é a grande evolução que Kübler-Ross e Cecília Saunders nos deixaram? Se nós estamos propondo uma assistência aos enfermos, aos doentes, aos familiares, aos profissionais assistentes, no luto, nas perdas, nós estamos dando uma assistência à vida. E esse é o grande pulo do gato nessa mudança de pensamento e de ação diante da morte. Eu resumi, né, gente, porque não dava para entrar em detalhes aqui do que é o cuidado paliativo. Mas o que ele busca, né? Manter ativa a vida de pessoas com doenças prolongadas, incuráveis ou progressivas, para minimizar os seus sofrimentos, em todas aquelas esferas, física, psíquica, social e espiritual. E ainda existe a ideia de que cuidado paliativo é só no final de vida. Não deveria ser assim. A proposta é, a partir de um diagnóstico de uma doença incurável, já se começa a intervenção de cuidados paliativos. Mas, atualmente, o que a gente vê é só mesmo na terminalidade. A mudança fundamental, isso aqui desconfigurou, é mudar esse padrão aqui, de que não há mais nada a fazer para o há sempre muito a fazer. Seja um dia, uma semana, um mês, não importa. O tempo de vida que a pessoa tem, mas o que a gente pode fazer para ela de melhor naquele tempo é o que a gente vai fazer. Então, é mudar aquela ideia. Ah, a doença é grave, não tem mais jeito, então não tem mais nada para fazer. Acabou isso. A ideia é, tem, sim, muita coisa para ser feito. O alívio do sofrimento em todas as dimensões e, principalmente, isso aqui, deve ser prestado por uma equipe multidisciplinar. Cuidado paliativo não é uma exclusividade médica, não é só uma questão de intervenção medicamentosa, né? É aqui todas aquelas dimensões. Psíquica, social e espiritual. Então, a gente precisa ter uma equipe multiprofissional, de todas as áreas da saúde, né? E, felizmente, está crescendo os médicos que, com outras técnicas que não só medicamentosas, ajudando nesse momento, né? Você tem aí a sua experiência no HC, não lembrava de você, mas você me fez lembrar que já fez o curso lá com a gente, e você usa aqui muito no HC a acupuntura com esses pacientes. E a gente sabe o tanto que alivia e que melhora e que traz resultado. Então, o que está acontecendo com o cuidado paliativo? A gente tem aí uma série de profissionais levantando a bandeira ardorosamente, mas ainda somos poucos. Esse cuidado ainda é pouco conhecido, pouco divulgado.
Ainda não existe nenhuma portaria junto ao SUS. A gente está batalhando para isso, mas ainda não existe nenhuma portaria que regule esse atendimento. Pouquíssimos profissionais capacitados. São pouquíssimas as especializações pelo país. E, na maioria das vezes, quem tem, buscou fora. Tá? E muito preconceito. Falar que cuidado paliativo é porque vai deixar morrer. Ou então porque a pessoa está morrendo. E a gente sabe que não é bem assim. Às vezes você pode trabalhar anos com a pessoa em cuidados paliativos sem esse preconceito de que é deixar morrer. Às vezes, para o próprio paciente que não tem uma ideia clara, se ele ouvir falar assim, vai ser encaminhado para cuidado paliativo, ele entra em pânico. Nossa, sinal que eu estou morrendo. E não é bem assim. Então, a gente precisa acabar com esse mito. E como? Divulgando, divulgando e criando mais cursos e oportunidades como essa que a gente está vivendo aqui hoje para falar a respeito disso. Ainda é muito confundido com eutanásia. Não tem nada a ver com eutanásia. Pelo contrário, o cuidado paliativo preza pela ortotanásia, a morte no momento certo. Mas para muitas pessoas ainda é essa ideia de que é uma morte assistida. Não tem nada a ver. Não vou entrar no mérito aqui, porque isso é polêmico e a gente não tem tempo para isso. Então, quais são os grandes desafios que a gente tem pela frente? Nós precisamos ressignificar o sentido da morte. Né? A morte não é fracasso, ela faz parte da vida. E é um processo que, quando acontecer, a gente precisa viver. Desenvolver a capacidade de ter empatia, que é outra coisa que a gente se perdeu aí no tempo. Né? Recentemente eu estava numa palestra lá na UNA e alguém criticou assim, ai que antipatia, virou moda agora esse negócio de tudo é empatia, tudo é empatia. Falei, graças a Deus que a gente está falando de empatia. Talvez não precisasse, né? Porque realmente seria uma condição natural, saber se colocar no lugar do outro. Mas a gente perdeu isso. Então, a gente está precisando, né, trabalhar com essa capacidade de ter empatia. E aprender a trabalhar em equipe. A gente não sabe trabalhar em equipe. Né? A gente, geralmente, em quase todas as formações da área de saúde, você é treinado para trabalhar muito em função da sua própria orientação de formação. E esquece que tem outros saberes que podem, juntos, ajudar. Então, a gente precisa bater nessa tecla aqui do trabalho em equipe. Para mim, o grande desafio é esse aqui. Todo mundo vai falar, racionalmente, todos sabemos. Somos finitos, tudo é impermanente. Mas a gente vive bem isso? Acho que não. Né? Então, é um grande desafio aprender que nessa vida tudo é transitório. A única coisa permanente é a impermanência. Se a gente já conseguir exercitar isso no nosso dia a dia, a gente vai estar dando um salto qualitativo muito bom. Então, aí vão para o outro lado do tabu, espiritualidade. Né? Eu imagino que vocês devem ter tido muita informação aqui hoje de manhã com a Alexandra, que é uma das maiores referências que a gente tem hoje na área da espiritualidade. Mas quando eu fui pesquisar esse tema, eu tentei desatrelá-lo do aspecto religioso, ampliar esse conceito da espiritualidade. Por quê? Porque o que eu percebo normalmente? A espiritualidade ainda é evitada, por quê? Porque para a maioria dos profissionais, ela é atrelada à questão religiosa. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas foi o que eu observei e tenho observado ao longo da minha experiência. Todos os profissionais que eu entrevistei durante a minha pesquisa, quando eu falava o que é espiritualidade para você, não, isso é uma coisa que eu não gosto, isso é religião. Então, a gente precisa começar a falar da espiritualidade com algo que transcende a religião, que vai além do aspecto religioso. Agora, a gente não pode perder de vista que, para algumas pessoas, a religião é um valor imprescindível, e elas não conseguem viver sem isso. Já para outras pessoas, isso não tem valor nenhum. Então, a primeira condição, respeitar isso. Se para aquela pessoa a religião é imprescindível, ok, é uma linha de pensamento da sua conduta. Se para outra ela não tem valor,
também tem que ser respeitado. Esse sistema de crenças e descrenças são baseados na história da pessoa e na cultura que ela vive. Então, a gente não pode perder isso de vista, tá? Por que para algumas pessoas, ou na cultura daquela pessoa, algo é tão importante e para outras nem tanto? A espiritualidade é um fator muito importante para a adesão ou para o boicote do tratamento. A gente sabe que realmente uma pessoa com bom nível de espiritualidade tem uma adesão e tem efeitos extremamente benéficos durante o tratamento. Já para alguns, ela se torna até maléfica. Quando vem um fundamentalismo religioso, às vezes há até um boicote ao tratamento, o que acaba atrapalhando. Eu já falei, eu estou vendo ali que meu tempo está começando a se esgotar, os profissionais ainda demonstram dificuldade, constrangimento, e alguns chegaram até a me falar que tem medo do ridículo de falar desse tema, porque acham que falar de espiritualidade é deixar de ser técnico, deixar de falar de ciência. Isso é o mais comum que eu ouvi. Então, a espiritualidade não tem jeito, ela acompanha o homem ao longo da história, enquanto um componente da vida humana. O bem-estar espiritual está associado aos menores índices de depressão, ao desejo de morte e desesperança. Quando isso é bem trabalhado, dificilmente a gente vê um pedido de morte assistida, que seria a eutanásia. Então, todas as pessoas que têm algum trabalho mais sistematizado, sejam nos hóspedes ou em algumas clínicas, não há pedido de eutanásia, porque a assistência é tão bem dada em todas as dimensões que não tem espaço para isso. Então, outra coisa importantíssima, a espiritualidade aparece na constituição da subjetividade de todos nós. Então, não tem como negar. Agora, para que a espiritualidade possa ser expressa, nós precisamos de uma escuta cuidadosa e acolhedora. Vocês falaram muito disso aqui antes de mim. E, por incrível que pareça, nós estamos perdendo essa capacidade de escuta. E ela só vai ter realmente campo para expressão quando eu estiver com essa escuta cuidadosa e atenta. Por isso mesmo, a percepção dessas necessidades vai envolver um grau de sensibilidade, de reflexão sobre valores, sentidos e relações. Não adianta eu saber de um protocolo ou de um questionário e usá-lo tecnicamente. Se eu não tiver essa capacidade sensível de estar ao lado do outro, eu não vou conseguir abertura para trabalhar a espiritualidade. Na terminalidade, a gente precisa compreender essas questões existenciais, porque elas emergem com muita intensidade. E para muita gente isso é apavorante, é angustiante. E o que eu costumo dizer é, se você não dá conta, é preferível não mexer, porque realmente é um momento que te exige muita tranquilidade, muita serenidade. Então, a dimensão espiritual relaciona o existencial com o transcendente, seja ele Deus, a natureza, o sobrenatural ou o sagrado. É comunhão, é fidelidade, é amor. A espiritualidade e a ação trabalham juntas. A espiritualidade dá um sentido às nossas ações e as ações dão um propósito à nossa espiritualidade. A espiritualidade ajuda a construir o sentido de um sofrimento, encoraja a revisão de vida, possibilitando a construção de sentido e de propósito. Ajuda a trabalhar a culpa, o remorso, o perdão, a reconciliação consigo, com a sua própria história e com as outras pessoas. Propicia esperança diante de rupturas graves, trazendo unidade, centramento de vida e um sentimento de integração. Como fazer? Vou passar rápido, que está ali só me sinalizando que o tempo está esgotando. Acolher o que surge, criando espaço e escutando os apelos, integrando tudo e todos, ressignificando, dando sentido. É dar atenção, que sendo absolutamente pura, é uma prece. Isso é do Sponville, e eu acho uma das coisas mais lindas. Realmente, a escuta com atenção pura é uma prece. A espiritualidade é uma característica das pessoas que se perguntam pelo existir. Para ter e alimentar a espiritualidade, a pessoa não precisa professar nenhum credo e nem aderir a nenhuma instituição religiosa. Isso não sou eu que estou falando, não, tá, gente? E eu faço questão de repetir isso.
porque quase sempre atrelado a uma prática, e não precisa. A espiritualidade não é monopólio de ninguém, mas ela se encontra em todas as pessoas, em todas as fases da vida. A espiritualidade é experiência e não doutrina. Tem como efeito a irradiação de serenidade, de profunda paz e de ausência de medo. A pessoa se sente acolhida e aconchegante no útero divino. O que vier a lhe acontecer, acontece no amor dessa realidade amorosa. Assim, a morte pode ser vivida como parte da vida. Essa espiritualidade tão esquecida e tão necessária é condição para uma vida integrada e feliz. Ela exorciza o complexo mais difícil de ser integrado, que é o envelhecimento e a morte. Estou acabando. Todas as reações do doente e dos familiares precisam ser acolhidas, compreendidas e escutadas, para que encontrem significado na história desse sujeito que está relatando. A espiritualidade pode ser exercida através da prática, onde a sensação de ser útil, de poder ajudar o outro, possa trazer uma sensação agradável, de felicidade e comunhão com o outro. Além de amenizar o sofrimento, pode dar sentido à vida. Precisamos pensar na experiência da solidariedade, da presença, da atenção ao outro, na redescoberta do enriquecimento recíproco de qualquer encontro, e que é isso que dá sentido às nossas existências e aos nossos atos. A demanda espiritual de todo ser humano é ser reconhecido como pessoa, com todo o seu mistério e profundidade. Dessa forma, o acompanhamento espiritual consistiria simplesmente em estar presente, estar à escuta e ter confiança no que vai brotar. Espiritualidade é acompanhar o outro em sua última viagem, com dignidade, respeito, atenção e abertura para os mistérios e possibilidades desse encontro. O cuidado espiritual cabe a todos os envolvidos no processo. Já o atendimento religioso, com seus ritos e sacramentos, são específicos do agente religioso. Já falei disso, do que hoje já existem vários instrumentos para acolher. Excluir o aspecto espiritual seria um descompromisso com a totalidade existencial humana, de onde surgem todos os significados. Queria falar com mais detalhe, mas o tempo não permite. Obrigada, gente.